E aí, turma, beleza? Bem-vindos novamente ao canal. Quem fala é Rico, do canal Rico Investe. Iremos falar agora sobre finanças pessoais básicas. Gostaríamos que você se inscrevesse no canal, caso você não seja inscrito, que você deixe um like, caso goste do vídeo, compartilhe com alguém que você conheça, caso esse vídeo aqui faça sentido para essa pessoa e que também possa ajudá-la, e deixe um comentário caso você ache interessante e assim que lermos, iremos responder. Esse aqui é o link do canal e vamos seguir agora para os nossos conceitos básicos. É importante que entendamos algumas coisas antes de darmos prosseguimento ao vídeo. Esse vídeo que estamos fazendo aqui, ele é uma introdução para o nosso conceito básico de finanças. Primeiramente, o nosso conteúdo, ele tentará ser o mais próximo possível dos ensinamentos bíblicos. E se você for uma pessoa muito religiosa, não tem problema. Você irá focar apenas nos conceitos financeiros. E se você for uma pessoa que não crê na Bíblia, também não tem problema. Foque apenas nos conceitos financeiros. E para iniciarmos nosso estudo de finanças básicas com ênfase na Bíblia, o início do nosso estudo estará em 1 Timóteo 6,10. Lá em 1 Timóteo 6,10 não está escrito, porque o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não é desta forma que está escrito lá. O que está escrito é, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Já vemos uma grande diferença aqui, que não é o dinheiro a raiz de toda espécie de males, e sim o amor ao dinheiro. Isso aqui, turma, muda muita coisa para muita gente. Fomos ensinados a não ter dinheiro, e isso desde pequenos, porque o dinheiro ele é ruim, porque o dinheiro causa problema, mas a questão é que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Independente se você for cristão ou não, se você crer na Bíblia ou não, não tem como discutir este conceito escrito na Bíblia. E aí é fácil entendermos a questão do amor ao dinheiro, porque nós somos um país onde arrecadamos mais de 2 trilhões ao ano. E, infelizmente, a fome ela só continua aumentando. O que nós vemos muito hoje são pessoas que entram no poder, e o poder, quando eu digo na política, dizendo que vão acabar com a pobreza, dizendo que vão acabar com a fome e nada muda. A única coisa que muda é a quantidade de pessoas que vai acreditando nisso. Porque antes, por exemplo, uma pessoa acreditava, hoje são milhares de pessoas que acreditam nessa história e nada muda. Hospitais super sucateados, a quantidade de pessoas também morando nas ruas está aumentando e nada muda. A questão é que existem pessoas amando tanto o dinheiro, esquecendo do povo, onde existem pessoas em condições subhumanas vivendo em nosso país, enquanto existem outras pessoas com bilhões na contas de valores desviados destes lugares aqui. Então, para trabalharmos o básico de finanças pessoais de uma forma bem simples, iremos estudar alguns textos. Vamos para eles. Turma, antes de seguirmos, é como eu falei no início, existem pessoas muito religiosas que podem criticar, talvez, a forma como eu irei abordar um pouco o que está escrito na Bíblia, trazendo isso para a nossa área de finanças. Mas lembrando, o Senhor Jesus falava muito por parábolas, e o fato de eu estar dizendo algumas coisas e trazendo para a nossa realidade financeira não está dizendo que eu esteja querendo distorcer o que está escrito na Bíblia. É apenas uma forma de podermos entender como podemos fazer um paralelo do que está escrito na Bíblia e as nossas finanças. Então, em Gênesis 2:8 fala o seguinte: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então vemos aqui o Éden e o jardim plantado por Deus e o homem colocado neste jardim. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vemos o homem colocado no jardim, temos toda a provisão que o Senhor Deus deu para o homem, assim como também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore também do conhecimento do bem e do mal. Lembrando que toda árvore
era agradável à vista e boa para a comida. Tudo isso dado pelo Senhor como forma de provisão. Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então temos aqui o homem com a responsabilidade de lavrar e guardar o jardim. E em Gênesis 2:16 fala o seguinte: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então já vemos aqui o Senhor Deus falando para o homem, informando o seguinte: tudo isso aqui você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não pode comer, ou seja, você não pode mexer nesta árvore. Então temos aqui tudo que o Senhor proveu para o homem e disse a ele: não mexa nesta árvore. Aparentemente, algo bem simples, mas em Gênesis 3:6 fala o seguinte: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Vemos aqui o seguinte: tudo isso aqui era para o homem comer e desfrutar, mas a única árvore que não era para ele mexer, a mulher comeu e deu também ao seu marido. E após alguns versículos, vemos o seguinte: quando Deus interrogou a Adão sobre o que tinha acontecido, Adão disse: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Em Gênesis 3:13 fala: E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Aqui nós vemos a sentença que Deus deu pelo fato do homem ter descumprido a ordem dele. Após lermos estes textos, iremos transformar o que vimos para nossas finanças pessoais. Vamos fazer uma pequena análise. Sabemos que o Éden, ele é o paraíso, e temos também aqui o jardim, onde o homem ficou responsável de lavrar e guardar a terra. E podemos ver os seguintes agentes dessa história. Temos o homem, nós temos a mulher, temos a provisão de Deus e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos agora transformar tudo isso que vimos para as nossas finanças. O Éden nós podemos entender como as riquezas de Deus, e o jardim ele ficaria sendo a nossa renda, ou seja, nós temos a riqueza de Deus representada por tudo isso aqui, e nós temos a nossa renda representada como um pedacinho de todas as riquezas de Deus. E essa pequena renda ela está sob a nossa responsabilidade. Neste momento, nós podemos entender o seguinte: essas são as riquezas de Deus e nós temos a responsabilidade, ou seja, nós somos mordomos de um pequeno pedaço dessa renda de Deus, no qual nós temos que administrar bem. Ou seja, Deus colocou sobre a nossa responsabilidade um pequeno pedaço da riqueza dele. E esse pequeno pedaço de riqueza, ele pode ser representado da seguinte forma: nós temos você como o mordomo, ou seja, a pessoa responsável por administrar uma pequena parte da riqueza de Deus, aquela pequena parte que ele deu como provisão. Nós temos também as desculpas, são aqueles itens que fazem com que nós venhamos a nos desviar da vontade de Deus quando ele diz para não fazermos algo. Nós ficaremos dando desculpas quando não fizermos aquilo que é para ser feito. Nós temos aqui a nossa renda, ou seja, é a provisão que Deus nos deu, é um pedaço da riqueza de Deus sob a nossa responsabilidade. E temos também a parte do Senhor, que é justamente aquela que não poderia ser mexida. Se você for observar bem, esse pequeno texto que vimos em Gênesis pode resumir tranquilamente as nossas finanças, ou seja, tudo aqui é de Deus, nós temos um pequeno pedaço para administrar da riqueza que Deus colocou em nossas mãos. Ou seja, tudo isso aqui é de Deus, nós somos um mordomo com a pequena responsabilidade de administrar tudo isso aqui, desde que não mexamos na parte que é de Deus.
Então, nós temos a árvore da vida, que nós podemos entender como uma provisão constante do Senhor. Inclusive, quando o homem foi expulso do jardim, ele não pôde mais voltar para lá, justamente para que ele não tivesse acesso à árvore da vida. E comendo dessa árvore, ele vivesse eternamente. O que podemos entender é, se o homem não obedeceu a Deus, quando ele disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem assim o fez, então podemos entender que o homem não tem mais Deus como provedor. A partir desse momento, ele é o próprio provedor dele. E se o homem é o próprio provedor dele, não faz sentido ele ter acesso àquilo que é de Deus, se o próprio homem não o tem como Senhor. Então entenda o seguinte, se você é uma pessoa não cristã, entenda como a árvore do conhecimento do bem e do mal, como a sua generosidade. Seria aquilo que você daria para ajudar as pessoas como forma de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito em sua vida. Se você é cristão, entenda como dízimo, ofertas, primícias e generosidade. E aqui não estamos querendo criar uma divisão entre uma pessoa que não crê na Bíblia e não crê em Cristo com uma pessoa que crê. A intenção não é criar uma divisão. A questão é fazer com que você entenda o seguinte: se você não crer nisso que acabamos de falar, biblicamente falando, você pode entender como essa pequena árvore que não pode ser mexida como uma forma de generosidade. Ou seja, de tudo aquilo que você recebeu em sua renda, você vai dar um pouco daquilo que você recebeu para ajudar uma pessoa que está necessitada. E o cristão, ele tem uma responsabilidade maior, porque ele trabalha com a questão de dízimos, a questão de ofertas, primícias e generosidade. O que podemos entender como os principais são dízimo e generosidade. Se você não é cristão, baseado em muita coisa que nós vemos por aí, você provavelmente estará condenando a questão do dízimo. Mas a questão aqui não é dizer se o dízimo é certo ou errado. A questão é, temos que ser generosos, independente se você é cristão ou não. E para vermos a importância das nossas finanças, é o que podemos entender em Provérbios 21:20, onde está escrito: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. É justamente o conceito que iremos trabalhar mais à frente sobre a nossa reserva. Então, se o livro de Provérbios já fala sobre a questão de uma pessoa sábia armazenar comida e azeite e o tolo devorar tudo o que pode, por que nós não podemos ter a nossa reserva justamente para quando precisarmos no futuro? Por isso a importância de termos também uma reserva, que iremos falar em alguns vídeos mais à frente. Pronto, turma, espero que tenhamos entendido o básico sobre o que falamos aqui em relação a finanças pessoais, fazendo um paralelo com a Bíblia. O nosso propósito aqui é que consigamos entender pelo menos o básico das finanças pessoais e nesse pequeno básico venhamos a construir a nossa liberdade financeira, sempre sendo generosos quando pudermos e nunca buscarmos a avareza. Tudo pertence a Deus, nós somos mordomos e o nosso propósito será administrar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. E disso iremos prestar conta lá na frente. Se você gostou dessa pequena introdução, não esqueça de deixar um like no vídeo, de se inscrever se não for inscrito, compartilhar com alguém se isso fizer sentido para essa pessoa e deixar um comentário que assim que lermos, iremos responder. Nos vemos agora no próximo vídeo. Valeu!